Beleza, então vamos continuar enquanto o pessoal vai chegando aí. Como eu falei para Vamos lá. vocês, como eu falei para vocês, né? Esse transformador, ele vai pegar a tensão lá de 13.800 e vai elevar para 230, 750 mil volts, né? Isso em corrente alternada, né? Porque o que que acontece? Para você transferir energia de um lado para o outro, né, de uma região para outra, você precisa elevar o nível de tensão para poder diminuir a corrente, né, utilizando a questão da potência, né? Então, o que que acontece? Se você diminuir a corrente, o nível de perda nessa rede de transmissão vai ser menor, né? Então, é justamente para isso que é elevada a tensão. Beleza. Chegou mais gente? Chegou. Né? Então, no caso da termoelétrica, né, como é que é feita essa geração termoelétrica, né, que é o caso lá da Convap, é o caso das hidrelétricas ali em Guias, né, que chamam aqui de Altos. O que que acontece? Lá existe a queima de um combustível, né, por exemplo aqui, ó, é queimado o combustível nessa câmara, né, o que que ela vai fazer? Vai transportar esse gás quente, né, esse ar quente, para uma nova região, né? Ou para uma nova câmara ali, que vai aquecer uma água, né? Quando essa água aquecer, ela vai transformar em vapor, não é isso? Aí o que que acontece? Esse vapor se movimentando vai fazer gerar uma turbina, né? Gerar uma turbina, e essa turbina está acoplada no gerador, né? Então, daqui para trás é o que diferencia a termoelétrica da hidrelétrica, né? A hidrelétrica vai movimentar a partir da água, né? Movimentação da água, e a termoelétrica vai ser por vapor, né? O vapor de água, né? E vai gerar uma turbina, um gerador aqui que vai transformar em energia, né? Que é só uma representaçãozinha simples, né? Então, no caso dessa daqui, que é de carvão, né? A fornalha é o centro do processo, né, de conversão de energia, e é ali que acontece que a energia calorífica, né, ou o calor, vai se transformar em vapor de água, né? E esse vapor vai, por sua vez, acionar a turbina, como eu falei para vocês. Essa turbina vai girar um gerador, né, de forma semelhante à hidrelétrica. E a energia ali é gerada e será transformada antes de ser disponibilizada para os consumidores, né? Do mesmo jeito que acontece lá na hidrelétrica. Vai ter uma geração, ou vai ser uma transformação de energia, né? Para elevar o nível de tensão, beleza? Só que o que acontece? O custo para utilizar esse tipo de geração de energia é mais alto, né? Então, o que acontece? Quando acontece a geração a partir das usinas térmicas, que é principalmente no período de outubro, novembro, né, e dezembro, a gente acaba sentindo também na conta de energia, né? Porque como o custo para a geração de energia é maior, esse custo é repassado para o consumidor final, né, para os consumidores. Então, o que acontece? Sempre que fala que vai ser ligada à termoelétrica, pode preparar o bolso que leve em aumento, né? Sempre vai ter aumento de conta de energia nesse caso, beleza? Professor, Oi. tem crescido muito a geração de energia. Sim. Principalmente aqui em Teresina mesmo, você já vê muitas residências, condomínios, alguns condomínios, algumas É pouco. empresas já começando a aplicar, trabalhar com energia fotovoltaica. Sim. E a quantidade que já temos no Brasil, dessa geração, por exemplo, a Convap já está gerando, a farmácia Globo, que é do grupo Jorge Batista, eles geram a energia. Tem muito posto de combustível. Sim. A Pintos. E a Pintos também. A Pintos tá botando agora. Aí ainda tem essa necessidade de ligar essas termoelétricas. Sim. Porque o que acontece? A geração que eles têm é, como é que eu posso dizer? É limitada pela carga deles, entendeu? Então, assim, eles podem gerar energia só para suprir o máximo deles, entendeu?
eles são limitados. Entendi. Entendeu? Então, assim, você não pode gerar energia simplesmente para vender. Você tem que gerar energia para você consumir. E para armazenar, né, professor? Para armazenar não tem como, né? Só se comprar bateria, não? Eu digo assim, em grande Não tem como, grande porque quantidade. também já se torna. É porque é o on-grid, né? Isso. O on-grid é porque já é um sistema mais caro e a pessoa está comprando Off-grid, hoje, né, é o no off. caso? Não, é o Isso. contrário. O off-grid, Hoje- ele é essa situação que nós vivemos hoje. Não, Essa que é o você está contrário. explicando aí. É o contrário. O on-grid é conectado na rede, onde ligado, né? O on-grid, né? ele é ligado na rede. Então ele acaba sendo mais barato. O off-grid, que é o desligado da rede, ele acaba sendo mais caro por conta das baterias. Isso. Porque diz que as baterias são, não sei o que, de gel, né? Isso, de sílica gel, É. né? E ela é muito mais cara e o tempo de vida dela é menor também, né? Essa de sílica gel é maior, né? Mas o tempo de vida de bateria geralmente é 5 anos, mais ou menos. Aí para você ter que trocar a bateria de 5 em 5 anos, acaba saindo muito mais caro. Um dia desse eu fui comprar uns pão, aí tinha falado energia, cheguei na padaria escura. Eu falei, oxê, e essas energia solar não tá funcionando as placas? Aí o homem Ah, explicou que ele não fez o cor com a bateria. isso. Porque o que acontece? Esse tipo de ligação on-grid, eu até tenho que ver na norma, mas se eu não me engano, ele não pode funcionar com bateria, né? Ele tem que ter um comando lá para poder fazer a conversão, né? Se tiver ligado na concessionária, ele não pode ter bateria ao mesmo tempo, a não ser que tenha uma chave de Porque é conversão de lá. acordo com o controladorzinho que tem, né? Isso. Até porque o inversor dele, que é o que vai transformar o tipo de energia para poder fazer a conexão na rede, ele precisa de um nível de tensão de referência. E ele usa o nível de referência da concessionária. Então, se a concessionária desliga, o nível de tensão dele vai para zero, né? Se vai para zero, é como se ele cortasse também a geração, entendeu? Ele copia o nível de tensão que está chegando da concessionária. Então, quando falta energia, ele para também. A não ser que seja um off-grid. Aí sim, vai ter energia. Agora aqui, então, uns interior assim, que não tem energia, né? Uhum. Energia. Aí estão nos postos, estão substituindo o motor a óleo, a diesel, Isso. para Energia solar. energia solar. Justamente. Aí já é um caso off-grid. E às vezes esses de poço, eles são desconectados e só funcionam durante o dia. Ele não tem bateria para armazenar durante a noite. Então, eles vão encher a caixa d'água durante o dia, né? Vão ficar enchendo a caixa d'água constante. E a água que for armazenada durante o dia vai ser utilizada durante a noite, porque não tem geração, né? Não tem geração de energia à noite. Beleza. Então vamos dar Aí continuidade disse aqui. que Pode se a bomba estiver trabalhando, se entrar no sol, no sol, diz que a bomba já corta, ela mesmo desliga. Isso. Ela dá uma diminuída no nível de tensão que está sendo gerada e acaba parando. Uhum. É justamente isso. Por um lado é Né? melhor, que tipo esses motor a diesel dá muito problema aqui na sua região. Isso. Demais. E quando chega no tempo do sertão mesmo, é pior ainda. Justamente. E também tem um custo com óleo, né? Ainda tem isso. É, e ainda tem o custo do diesel ainda. E justamente. Né? Então o que acontece, pessoal? Hoje a gente vê muito aí, principalmente no litoral, né, as usinas eólicas, que é uma nova forma de geração de energia, né? Não é tão nova assim, lá em 1990 já existiam alguns geradores. Só que o que acontece? Eram geradores pequenos, né, para ligar uma bomba, para puxar água, né, uma coisa mais mecânica. E hoje não, hoje a gente está vendo aí o crescimento muito grande de geradores de energia, né, de grande potência. Para quem vai aqui para a região do Ceará, quando passa ali pela serra, né, a gente está longe do litoral. Ainda assim, a gente vê esses geradores. Porque o vento vai depender da região, né? Não é só no litoral que tem vento. Por exemplo, lá meu nome, rapaz, Marcolândia, né? No sul do estado do Piauí, também tem uma geradora dessa, né? Então, assim, eles fazem um estudo de onde é que tem as melhores correntes de ar para poder fazer a instalação dessas usinas, né? E uma vantagem dela com relação à hidrelétrica é porque não vai precisar de um rio, né? Não vai precisar fazer um lago, não vai ocupar muito espaço, né?
Lógico, vai Que era mudar uma a energia paisagem. limpa, né? E é uma energia limpa, né? Considerada limpa. Lógico que vai utilizar um espaço, vai, né? Vai mudar a paisagem, vai, né? Uma turbina dessa, ela chama muita atenção quando a gente passa, né? Então, assim, a gente acaba vendo que está tendo um crescimento um pouco maior, né? Desse tipo de gerador, né? Aí tem esse daqui com ondas. Alguém já viu isso aqui? Não. Eu já tinha visto uma reportagem desse com ondas há um Uhum. tempo atrás, né? Acho que, se não me foge a memória, foi naqueles pequenas empresas, grandes negócios. Aham. Só que era fora do país. Teve E aqui aí, no Ceará, recentemente, fiquei sabendo que no posto do PCM no Ceará foi instalada justamente. 2 bichas dessa, né? Justamente. Se eu não me Tá em engano, essa fase foto de aqui é até de testes. lá. Essa foto aqui é de lá, Eu tô achando também que tá bem né? parecido. Então, o que que acontece? A oscilação da onda do mar aqui vai fazer com que essas boias subam e desçam, e esse movimento também vai fazer girar uma turbina, né? Então, fez girar a turbina com os pistões lá dentro, vai acabar gerando energia também, né? Uma energia bem mais limpa também, né? E litoral a gente tem um monte, né? Então, dá para É. utilizar muito desse tipo de geração, né? Nós temos a E solar essa, e também, essa daí, e essa daí é 24 horas, né? e é Não tem 24 horas, né? Pode nublar, pode fazer. Tirar uma dúvida Justamente. aqui. Oi. Na energia eólica, ele gira, aí lá em cima tem as baterias, como é? O gerador, né? Ah, sim. Aí. E essa energia vai pra onde? Porque quase que eu vejo, só vejo as fotos das torres, mas não vejo as fotos Ela da já vai chefe, direto para a essas coisas. rede. Ela é Da conectada rede. na rede, isso, Ah, Já vai direto sim. para a rede, já. isso. Ela já gera energia em ou 69 kV, né, 69 mil volts, ou 13.800, né? Aqui dentro ele já faz a regulação, entendeu? Ela, no caso, os cabos saem subterrâneo, né? Isso, aqui já sai Já. subterrâneo. Aí deve alimentar uma Ah, sim. subestação, né? Em algum ponto deve ter alguma subestação, onde ele vai fazer a transformação, né? Se precisar Entendi. transportar para grandes regiões. Mas normalmente ela já é conectada direto na rede. Beleza? Para quem tem interesse em ir para o litoral, diz que a empresa que está com a concessão essa energia eólica lá, diz que tá treinando a equipe para trabalhar no campo deles lá, né? Uhum. Eu não tava sabendo, não. Olha aí. É, Vamos ligado no mercado. tem que estar aí buscando. Beleza. Então nós temos também a usina solar, né? Como eu já falei para vocês, né? Que ela vai transformar a energia do sol em energia elétrica, né? Para falar da energia solar, dá para fazer um curso completo para falar só dela. É muita coisa. Aliás, para cada um desses, né? Teria que falar um curso completo. Então a gente vai só resumir e dizer que ele transforma energia solar em energia elétrica. Beleza? E nós temos essas duas aqui, ó, que E aí, utilizam... professor, Oi. é interessante quando, tipo, se o sol tá para um lado, com meio-dia, as placas vão girando em torno do sol. Depende. Ah, aqui Depende. em minha cidade tem um parque Aham. aqui que tá gerando, eu não sei quanto é que tá gerando, Uhum. acho que é 1 giga, uma coisa assim, 1 mega, Uhum. sei lá. Tipo, se o sol tá nascendo de manhã, ela fica por do sol. Aí o sol, quando tá meio-dia, ela fica retinha e ela tá em pezinho pro outro lado. Onde o sol Depende. tá se pondo. de- Ela vai de- voltando, aí de maneira jeitinho. Isso, depende do projeto. Né? Esses aí, eles são os chamados seguidores de sol. Né? Ela funciona como se fosse um girassol, realmente. Ele vai acompanhando para onde está a melhor geração de sol. Né? Porque quanto mais virada para o sol, né, melhor é a geração. Né? E para quem for trabalhar na área, né, é utilizado grande parte das instalações, ela é voltada para o norte, né, para o norte geográfico, né? Beleza? Beleza. Beleza. Então o que acontece? Nós temos aqui também outro tipo de geração, também tendo como fonte a maré, né, as ondas. Então o que acontece? Quando a onda sobe, né, quando a onda vem, ela faz o gerador girar. Quando a onda volta, ela faz o gerador girar. Então, o que acontece? Sempre que a onda vai e volta, esse gerador vai estar girando, né? Então, vai estar gerando energia. Lógico que ele vai ter bem mais perdas do que aqueles outros, né?
do que a solar, do que a eólica, né? Mas é uma forma de economizar energia também, né? E energia limpa. Nós temos um aqui que também já está em experimentação. Eu acho que eu vi um desse daqui sendo experimentado, acho que, não sei se foi no Japão. Se eu não me engano, foi no Japão, que eles já estavam querendo fazer testes, né? Que colocavam no meio do oceano, né? Você via só a pontinha lá da usina, né? Via só a ponta do mastro, e embaixo é onde era feita a geração, né? A água do mar vai passando aqui, ó, nas correntes marítimas e vai fazendo girar essas turbinas, assim como acontece com a eólica, né? Só que em vez de usar o vento, ele utiliza a água da maré, beleza? Corrente marítima. Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Não. Agora não. Beleza. Então vamos continuar aqui. O que vai ser essa transmissão de energia elétrica para vocês? O que vocês acham que é a transmissão de energia? Desde a geração até o consumidor final. Até o consumidor final, né? Vai ser exatamente o transporte dessa energia, né? Vai ser o processo de transporte de energia entre dois pontos, beleza? Simplesmente isso. Resumindo, né, vai ser isso. Então, ele é feito por linhas de alta potência, né? Se você observar até as torres de transmissão, ela tem uma dimensão bem maior do que os postes, né, que a gente vê na rua. Por quê? Porque o nível de tensão é mais alto, como eu falei para vocês. É feito através de potências muito altas, né? Nível de tensão muito alto, né? E geralmente é utilizada a corrente alternada, né? Existe até uma briga entre corrente contínua e corrente alternada, né? Teve a guerra das correntes antigamente, né? Mas hoje, por enquanto, ainda é utilizada em grande parte corrente alternada. Mas já tem um projeto, acho que já está até sendo executado, se não já tiver sido feita já, uma rede de transmissão em corrente contínua, né? Em nível de tensão também elevado, em 750 mil volts, se eu não me engano, ela. É aqui no Brasil que eu falo. E existe uma que já está feita, né? Já está em funcionamento. Então, vocês podem ver que os níveis de as estruturas são diferentes das que a gente vê na cidade, né? A gente vê muito esse tipo de rede quando a gente vai para o interior, né? Quando vai ser transportada a energia de uma cidade para outra. Por exemplo, aqui em Teresina, a gente tem alguma usina hidrelétrica? Não. Não. Tem alguma usina térmica? Não. Também tem não. Tem aqui próximo em Altos, né? Mas aqui em Teresina mesmo não tem. Então, como é que vai chegar a energia aqui? Vai chegar através dessa rede de transmissões, né? Aí a gente pode se perguntar, professor, mas tem aquelas subestações grandes, né? Tem da Equatorial, tem a da Chesf. Para que ela serve? No caso, ela funciona como um elevador, né? De tensão. No caso é o contrário. Ela é rebaixador de tensão, né? É rebaixador. Ela vai abaixar a tensão. Né? Porque lá na geração ela é elevada o nível de tensão, né? É transportada no nível de tensão mais alto e quando chega na cidade, a gente acaba baixando, né? Baixa esse nível de tensão, né? Então existe aqui, ó, eu marquei alguns níveis de tensão aqui de 345 kV, né? O K quer dizer 1000, então 345 mil volts, 88 mil volts, 138 mil volts, tem a de 230, tem 750, né? Então tem vários níveis de tensão que vai depender da distância, né? Até a distância vai interferir no nível de tensão que a gente vai estar utilizando nessa transmissão. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, ó, nessas torres a gente sabe que tem fios, né? E a torre é metálica. Professor, a torre metálica com energia passando no cabo. Como é que pode esse negócio? O fio está conectado direto na terra, né? Não. Por quê? A fiação, ela não fica em contato com a estrutura da torre. Vão existir os discos de isolamento, né? Que são os isoladores. Geralmente eles são de porcelana ou de vidro, né? Antigamente eu utilizava muito de vidro, mas como quebrava muito, né, na temperatura daqui principalmente, né, acabou sendo trocado, né, de porcelana e o de vidro, e agora a gente utiliza com um material que parece um plástico, né, o material polimérico, que vocês vão
vê muito aí quem for trabalhar na parte de projeto, né? Material polimétrico, beleza? Então aqui, ó, dá para ver que o fio, ele não fica conectado na estrutura da torre, né? Ele tem essa cadeia de isoladores, beleza? Professor, uma pergunta que não quer calar. Diga lá. A gente sabe que para um isolador desse prender um ao outro, ele precisa de uma estrutura metálica. Como é que é feito esse isolamento aí, né? Porque o que acontece? Quando a gente estuda lá na engenharia, quando existem esses isoladores, sempre que ele encontra um obstáculo, ele vai acabar refletindo um pouco da tensão, né? Então, o que acontece? Passou por um disco desse daqui, ele não vai toda a energia passar para o próximo nível, entendeu? Então, aqui, ó, nessa parte aqui, existem os isolantes, que não deixa passar a corrente, a tensão toda. Então, o que acontece? Passou num disco desse, diminui o nível de tensão para o próximo. Passou no outro, diminui o nível de tensão. Até quando chega lá no final, não tem mais tensão. Entendeu? Então, no caso, cada disco desse aí é variado a distância entre eles de acordo com a tensão, né? Isso, justamente. E a quantidade. Tanto a quantidade como a distância deles aqui. Entendeu? Entendi. Professor, um colega meu, ele trabalhou nesse negócio de manutenção de rede, mas no caso não com a rede em si, mas como motorista. Aí ele levava o técnico e tal. Ele disse que encostava para almoçar do lado desses postes aí, ele sentia o carro vibrando. Aí ele falava que o cara explicava, não, mas se é por conta da tensão que é muito forte, não sei o que da corrente tá passando. Como eu falei... Não dá choque, mas você sente a vibração. Isso, como eu falei antes, né? Uma vez eu fui numa dessas, como é que eu posso dizer? Dessas usinas, né? Lá de Guadalupe. Lá na saída da subestação tinha uma rede de 750 mil volts, né? Quando a gente levanta a mão, a gente sente o pelo do braço subir um pouco, né? Fica assim um pouco levantado. É justamente o nível de tensão. Porque o que acontece? A gente sabe que o nível de a tensão alternada, ela fica variando, né? Então essa variação de energia, ela acaba gerando também um campo aqui ao redor do fio, né? E como o carro é metálico, você pode sentir às vezes, né? Por indução. A gente sente um pouco, sim. Pode acontecer, dependendo do nível de tensão, né? Beleza? Eu não quero não, viu? Rede viva, tal. Quero ficar com os pés no chão. Mas tem um material, Ia, cara. vai dar dinheiro. Agora isso aí dá. Aqui em Hospital, 15 dias morreu um cara. A torre caiu por cima dele. Acontece muito acidente. Tava montando, que nem... Tava começando a montar ela. Aí disse que um pé rodou, aí caiu por cima dele. Acontece. Né? Aquela sensação do cabo em cima da bicha dela, vê que tá caindo. Olha, Ronildo. Né? Imagina tu aí no meio no vão aí, pendurando uma mola dessa aí, ó. Não tô louco, não. Então, o que acontece, pessoal? Não sei se vocês já perceberam, já observaram, nas redes de transmissão, principalmente quando vai chegando próximo da cidade, né? Ou então quando a rede vai cruzar assim, uma estrada. Existem esses isoladores, né? Existem esses isoladores aqui... acabei dando a resposta. Acaba tendo essas bolas, né? Que a gente chama de bola de basquete, né? Quando a gente não sabe o que é, né? Aí eu pergunto para vocês, o que seria isso daqui, ó? Não era sinalizador não, professor? Vibradores. Foi sinalizador não, falei? Foi não. Não. Falou isoladores. É sinalizador. Né? São sinalizadores. Antigamente eu achava que era para-raio. Para-raio. O povo tem essa lenda, né? De achar que isso aqui é para-raio. Mas, na verdade, ele serve só para sinalização. Porque, por exemplo, se um avião estiver em perigo, né? Se estiver em queda, ele vai procurar a área mais limpa para pousar, né? E a área mais limpa, que parece uma pista de pouso, seria o quê? Uma estrada. Uma BR. Uma BR. Então, o que acontece? Quando tem uma linha de transmissão dessa passando próximo de uma área limpa, né? Vocês podem observar aqui na foto, nessa foto aqui da esquerda, que essa área aqui, ó, é limpa, né? Então, poderia um avião pousar nela. Só que o que acontece? Tem uma rede de transmissão passando.
Então, o que acontece? São colocados esses isoladores justamente para o piloto conseguir Sinalizadores. Sinalizadores, isso, né? Então, justamente para o piloto conseguir observar que tem uma rede ali, né? Então, ele não fazer o pouso naquela região, beleza? E aqui está mais ou menos, né, um esquema de como é que acontece desde lá da geração, né? Eu coloquei aqui uma geração hidrelétrica, né? Passa pelo transformador, né? Um transformador elevador ou abaixador? Elevador. Elevador, né? Então, ele vai elevar o nível de tensão que é gerado aqui, vai ser transmitido, né? Vai chegar em uma subestação que vai fazer uma regulação de tensão, porque o que acontece? Nesse caminho, como eu falei para vocês, existem perdas, né? Perda de energia. Justo. Então, o que acontece? No meio do caminho, eu tenho que ter também subestações reguladoras, né? Que ele vai ajustar o nível de tensão de novo para aquela tensão lá da saída, né? Para elevar de novo ela. Vai continuar a transmissão, né? Quando chega na cidade, aí ele vai dividir. Uma parte vai ser transportada para clientes de alta tensão, né? Que são aqueles fios que ficam lá em cima, aqueles 3, né? Que hoje já está sendo trocada a rede por rede compacta. É uma rede mais aproximada, onde os fios ficam mais aproximados. E os clientes vão ter que ter seus próprios transformadores, né? E nós vamos ter também a distribuição urbana, né? Que vai alimentar as casas em baixa tensão, né? Aí eu pergunto para vocês, com o que vocês sabem hoje, qual é o nível de tensão que a gente utiliza em casa? 220, 380. 220, 380, não é isso? São os dois níveis de tensão que a gente utiliza. Não é isso? Isso. Beleza. O monofásico vai ser 220 e o trifásico 380. Beleza. Então tá aqui mais um diagramazinho, né? Só mostrando aqui como é que vai ser feito. Tem o gerador, a usina, a subestação elevadora, né? Transformador. Elevador. Vai ser transmitido. Alguns clientes vão consumir energia num nível de tensão mais elevado, né? Por exemplo, o shopping, Teresina Shopping. Ele utiliza o nível de tensão em 69 mil volts, né? A entrada dele lá é 69 mil volts. E lá dentro ele tem uma subestação que vai baixar o nível de tensão, né? Para 380, 220, beleza? Beleza. E na cidade nós vamos ter aqui, ó, transformador, abaixador, né? Nas subestações que são internas da cidade. E dentro da cidade a gente tem também a divisão, né? Alguns clientes vão consumir em nível de tensão mais elevado e outros em nível de tensão mais baixo. Beleza? Aí tem aqui, ó, rede de distribuição, né? Primária, que a gente chama. Rede de distribuição primária vai ser o quê? Aquela rede que vai utilizar tensão mais alta, né? Que vão ser geralmente aqueles 3 fios lá, né? Que antes, ó, era o cabo de rede nua, né? Aqui, né, também está mostrando um cabo de rede nua. E aqui já o novo modelo, que é uma rede compacta, né? Que os fios são mais aproximados. Beleza? A mesma coisa, né, não? O nível de tensão, só questão de espaço. O nível de tensão, sim. Mas o que acontece? Em áreas que tem muitas árvores, é melhor você utilizar os fios todos mais aproximados ou fios mais distantes? Todos aproximados. Mais próximo, né? Vai ter que podar menos árvore, vai ter menos risco de queda de energia. Porque, por exemplo, se um galho bate em duas fases, né? Pode causar um curto-circuito e desligar a energia, né? Lá no transformador. Então, quando a área é mais arborizada, eles estão utilizando mais a rede compacta. Só que o que acontece? Redes novas aqui em Teresina, eles só aceitam se for rede compacta, né? Em área urbana, eles utilizam rede compacta. Já na área rural, não. Eles ainda aceitam projetos com a rede nua, né? Que a gente chama. Beleza? E esses cabos aí, professor, já tem até uma proteção, né? É o cabo multiplexado, né? Depende. Multiplexado é para baixa tensão, né? O multiplexado, esse de baixo aqui, ó. Isso. Esse de baixo aqui, o multiplexado, ele já tem um isolamento, né? Ele é cabo isolado. Você tem as 3 fases ali e o neutro, né? São os 4 fios juntos, né? Um entrançado no outro e não dá curto-circuito. Beleza?
Acima Corre isso também Beleza. de pássaro bater, o para não dar curto-circuito. Justamente. Né? Quer falar alguma coisa, Neto? Tá mudo. Professor, enquanto o Neto não fala, esses três, esse poste bem que tem esses três fios, é só a divisão Qual das deles? fases, é? É bem onde está o mouse. Ah, sim. São os isoladores. Lembra do isolador que a gente viu lá na rede de transmissão? Sim, Aqui sim. também é o isolador para rede de média, de alta tensão, né? Na rede primária. Não, no caso não é aí, né? São os 3 fios aí, certo? Aqui? Isso. Isso. São os 3 Eu fios. sempre fico me perguntando por conta aqui nos postes convencionais, né, da rede urbana, são, se não me engano, são 5, vai 4. Isso, na Aí baixa nesse tensão. caso eles são 3, mas por que que é? Porque o que acontece? Na alta tensão, nós só temos as 3 fases. Fase A, B, C ou R, S, T, né? Quando a gente vai para baixa tensão, que é essa daqui, nós vamos ter as 3 fases e o neutro. Entendeu? Quando é trifásico em alta tensão nós só temos 3 fases, não tem o neutro. Já na baixa tensão tem o neutro. E quando são 5, aquele último, ele é utilizado para controle de energia, controle de iluminação, né? Que hoje a gente já não utiliza mais. O controle da iluminação é feito por relé, né? Relé fotoelétrico. Então, quando a energia, a luminosidade baixa, que está anoitecendo, como é que eu posso dizer? A luminária, ela já tem em cima dela lá, tem um relé fotoelétrico. Então, o acionamento vai ser nele mesmo. Entendeu? Mas hoje o padrão é 4 fios só. Professor, Oi. E nesse caso desse cabo multiplexado, né? Multiplexado. Multiplexado. Isso. Como ficou essa questão de que a gente sabe como é o nome, meu pai, do campo elétrico? Essa ele é perda. isolado. Sim, ele é isolado, mas aí o campo elétrico fica preso dentro da isolação. Ele não sai. Dentro da isolação. Essa isolação dele é mais robusta. O que vai mandar a perda dele é o dimensionamento do cabo. Justamente. Mas o próprio cabo ele gera um campo elétrico. Só que o multiplexado isolado, como ele é isolado, ele tem uma isolação também de campo. Entendeu? Tem uma cobertura metálica nele, que não deixa o campo magnético sair. Entendi. Beleza. Aí no caso desse de alta tensão, né, de rede primária, você pode ver que ele não é colado. Porque ele não tem essa isolação. Ele só é coberto. Entendeu? Então ele não pode ficar colado um no outro. Professor, eu estava observando que algumas redes de transmissão aqui em Teresina, aqui quem está indo para o centro, tem alguns lugares que tem 4 cabos. Foi botado no topo do poste e lá em cima foi colocado mais um cabo mais fino. Quando é alta tensão, o poste mais alto, não é isso? Um poste maior. Isso. Aquilo ali é o terra. Porque o que acontece? Ele é utilizado como para-raio. Se for cair um raio naquela rede, como é um nível de tensão muito mais elevado e é de transmissão de energia, né? O que acontece? Se for cair um raio, cai primeiro naquele cabo, né? E é conduzido por terra. E os outros 3 ficam guardados. Resguardados. Resguardado. Isso. Ali é nível de tensão mais alto. É rede de transmissão ali ainda. Beleza. E nós temos aqui também a rede de baixa tensão, né? Esses transformadores que a gente tem na rua, que a gente vê na rua aí, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar mais ainda o nível de tensão. Que lá em cima a gente tinha 13.800 volts, aqui embaixo ele vai transformar para 380, né? Trifásico. 280, 380 trifásico. Então o que acontece? 220, 380. Isso. Monofásico 220 e 380 trifásico. Então, o que acontece? Aqui, ó, como é o caso do que eu falei agora há pouco, só vai ter 4 cabos. Vai ter o quê? Fase R, S e T e o neutro. Não é isso? Só vão ter as 4 fases. E aqui o cabo é nu, né? Nesse tipo de cabo aqui. Nesse tipo de rede. Cabo de alumínio. Cabo de alumínio, justamente. E já nessa outra aqui, o cabo é isolado. É a rede multiplexada que a gente chama, ou multiplex. Multiplex, Isso.
Isso daqui, se eu for também detalhar, é mais um curso, né? Porque tem muita coisa para ver sobre ele. Beleza? Mas a gente saiu lá da geração, né? E estamos chegando nas casas já. Que é o assunto da próxima Até a aula. mão de obra, Oi? até a mão de obra desse cabo multiplex é melhor trabalhar Isso. com ele. Porque Porque, ele dá tipo, mais Professor, trabalho. trocar uma rede, aí tu for fazer até no porque cabelo, vai ter o que neutro fazer 3 vezes, ir lá e voltar, ir lá e voltar. Ele não, só vai só uma vez. Já Só vai chega uma vez. no Justamente. O neutro ele começa a ser criado dentro do transformador, não é isso? Dentro do transformador. Justamente. Isso. É na ligação do transformador. Você vai ter as 3 fases e no centro, né, conectando os 3, vai ser o neutro. E ele ainda é Isso. aterrado. Já tem isso, Uhum. né? É o Então, sistema TNC, não é isso? aí depende Ou é do tipo. TN, né? TN. Depende do TNC é quando ele Ô, chega professor, no... Aí, nesse caso, a gente já está falando do aterramento dentro da casa. Né? Isso aí vai ter uma aula específica só para essa divisão. TNC, TNS, TNCS. Né? Uma aula específica só para esse tipo de aterramento. Diga lá, Ronildo. é que ontem eu fui na cidade vizinha aqui, aí eu tava observando os postes, e na rede baixa tinha 5 fios, entendeu? De alumínio. Sim. Aí eu perguntei para o pai falou assim, não, que um desses daí é a chave geral da luminária, entendeu? Isso, justamente. Foi o que eu falei agora há pouco. Porque não está lá ainda o programa do relé, né? O Isso. relé Que é o que está sendo utilizado agora, né? Agora Porque tem toda muitos... iluminação está sendo com relé. aqui mesmo. Muito- Meu pai trabalha na muitos... iluminação pública. Uhum. E aqui só tem um quarteirão que tá na chave, o resto é tudo no relé. No relé. Sim. E quando Porque tem relé, é 24 horas. em muitas cidades ainda tá assim, né? Muitos Tem. povoados. Tem, Ainda sim. tá por conta do investimento. Isso. Um desses eu fui com meu pai no interior, aí lá uma rua, só uma rua só, esse era calçamento, botaram mão dupla, aí era iluminado do outro, aí o relé não deu, aí ficaram ligados lá 24 horas lá. É, acontece muito. Pessoal, então acabou aqui o tempo. Já chegou a notificação. De Vou novo? de novo. É ligeiro demais. Chamada. Fazer a chamada rapidinho aqui. Né? Tá aqui o Antônio Quirino. Tem aqui o Eduardo. Ronildo, dá para ligar a lâmpada aí? A lâmpada. câmera? Pera aí. Tá aqui o Eduardo. Ô, bicho Aqui feio, meu pai Vicente. eterno. Desliga. Na hora. O Ronildo. E o Raimundo Neto, não é isso? Isso. Pronto. Beleza, então. Pessoal, pois sexta-feira a gente tá de volta. Na hora. Na hora, professor. Até mais. Professor, bota esse Tchau. slide no grupo. Bota sim, já. Até mais. Muito bom esse aí, Valeu, viu? pessoal. Falou, pessoal. Falou, falou.